Partimos da capital mato-grossense, Cuiabá, rumo ao norte do estado. São mais de 700 quilômetros pela BR-163, rodovia bem conhecida do setor produtivo por causa do escoamento da safra. Os milharais, as plantações de soja e o gado no pasto compõem a paisagem do nosso caminho. Passamos por cidades importantes da agropecuária nacional: Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop, antes de chegar em nosso primeiro destino, Guarantã do Norte. O município tem um pouco mais de 32 mil habitantes. A produção agrícola da região é bem diversificada, com destaque para os hortifrutis, principalmente o tomate. Mas os produtores rurais também apostam na produção de carne bovina. O pecuarista na nossa região ainda está um pouco mais devagar, mais atrasado, devido ao fato de ser pequenas propriedades, né? Então a pecuária de corte vai mais devagar um pouco, mas na verdade você percebe que o pecuarista está investindo em genética, está investindo em pastagem. Do pasto ao prato, esse é o tema da Acrimate em Ação 2018. Palestras que levam os pecuaristas informação e tecnologia para enfrentar os desafios que vão além da porteira, como produzir carne de qualidade e conquistar novos mercados. O pecuarista hoje ele é um produtor de capim e o boi é uma ferramenta que transforma o capim em carne. E essa carne ela tem que ser de qualidade para que a gente consiga aumentar cada vez mais o consumo de carne bovina. Marco Túlio acredita que essa evolução na pecuária deve-se aos investimentos em tecnologia nos sistemas produtivos. Em 10 anos, o percentual de animais abatidos com 24 meses saltou de 4% para 15% em Mato Grosso. Isso é um belíssimo indicativo de adoção do uso de tecnologia. Como eu disse, desde a escolha dos animais, da genética, um melhor manejo, uma suplementação mais intensiva, consequentemente um abate mais precoce e uma carne de melhor qualidade, mais macia, mais suculenta. O pecuarista Daniel Wolff veio do município de Nova Canaã, cerca de 200 quilômetros de Guarantã do Norte, para trocar experiências com outros produtores. Conhecimento é o lema na propriedade deste neulorista, que faz questão da presença dos funcionários da fazenda em palestras como essa, do Acrimate em Ação. É sempre bom a gente estar atento a novas tecnologias, novas maneiras de fazer cada vez melhor, né? E a gente sempre procura também trazer os nossos funcionários a participarem desses eventos, que também eles olham, não só nós falamos da importância de aumentar a produtividade, sempre atento à rentabilidade do sistema como um todo, que no final das contas, eles que estão na prática do dia a dia, né? As palestras que levam conhecimento ao homem do campo também despertam o interesse de quem ainda está nos bancos da faculdade. A jovem Aline veio com caderno e estojo na mão. A estudante de tecnologia do agronegócio veio conhecer de perto os desafios do setor produtivo. A gente vai ver aqui todos os desafios da tecnologia. Então isso é importante para a gente, como acadêmico, ter o conhecimento na prática do que a gente aprende em sala de aula. Saímos de Guarantã do Norte rumo a Colíder, também no norte mato-grossense. O município fica a 650 quilômetros da capital Cuiabá. É a segunda cidade de um total de 6 que recebe a terceira etapa da Rota da Acrimate. Esse projeto itinerante da pecuária de corte aconteceu em meio a 2 conquistas do setor produtivo: a derrubada dos vetos do Fundo Rural e o reconhecimento internacional do Brasil como zona livre de febre aftosa com vacinação. Temas importantes que lotaram a sede do Sindicato Rural de Colíder. A gente conseguiu trazer em primeira mão a questão da derrubada dos vetos no Congresso. Não é tudo que o produtor queria, porque o que ele queria era não ter mais que fazer o pagamento dessa cobrança, e a gente traz a informação para ele do que dá para ser feito com o que ficou para trás e a questão da incidência dessa cobrança daqui para frente, que já tem uma redução da alíquota, que antes era 2,3% e agora passa a ser de 1,5%. Há 22 anos, Colíder registrou o último caso de febre aftosa no Mato Grosso. De lá para cá, pecuaristas intensificaram a vacinação do rebanho, não só do Mato Grosso, mas em todo o país. Essas iniciativas fizeram o Brasil ganhar o reconhecimento internacional de zona livre da febre aftosa com vacinação. Agora, o Brasil se prepara para conquistar novos mercados. A maior produção está aqui no nosso país e nós, com essa questão da aftosa, haviam ainda vários mercados mundiais que não abriam suas portas para o Brasil, né? E com essa conquista, mesmo com vacinação ainda, mas sendo reconhecido, né, livre de febre aftosa, é um grande ganho para a nossa pecuária. Seu Jairo Amaral é pecuarista da região
Ele é proprietário da fazenda São Judas Tadeu, que tem 330 hectares e fica a 20 minutos da cidade. A propriedade tem cerca de 630 cabeças de gado da raça Nelore e trabalha no sistema de semi-confinamento. Os olhos atentos deste produtor não estão só para o ganho de peso, mas também para a sanidade. Vai passando o tempo, a gente vai tentando se especializar um pouco mais, entender um pouco mais, se aprofundar um pouco mais, porque a gente vê que hoje é a tendência do mercado. Em maio de 2019, o Brasil começa a colocar em prática a nova etapa do Plano Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que retira gradativamente a vacinação em todo o país. A meta é fazer do Brasil um país livre da doença, sem a vacinação até 2023. O programa ainda divide opiniões, e a preocupação do setor é se, assim como os pecuaristas, o governo vai fazer a lição de casa e intensificar a vigilância. Foi uma vitória que conseguimos, foi uma vitória para o pecuarista aí. E a gente não podemos deixar isso ir por água abaixo. Temos países aí, vizinhos aí, que talvez não tenham esse controle tão severo quanto no Brasil. Então a gente tem que estar sempre ligado, porque se deu resultado até agora, não podemos deixar tudo isso ir por água abaixo. Entidades, governo, o INDEA, o Ministério da Agricultura tem que se preocupar, colocar como pauta principal recursos para que a gente tenha uma vigilância forte, para que nunca mais a gente tenha o retorno dessa doença. Nos despedimos de Colíder e seguimos em direção a Piacás, município que fica no extremo norte do Mato Grosso. Nossa equipe segue a rota pela BR-206, sentido Paranaíta. São mais de 130 quilômetros de estrada de terra. No meio do caminho, descobrimos que a balsa que liga Paranaíta a Piacás não está operando, em função das fortes chuvas dos últimos dias, que elevou o nível do rio Teles Pires. A equipe resolve ir por outro caminho. Nossa rota agora é pela MT-163, que liga os municípios de Alta Floresta a Piacás. As caminhonetes traçadas são essenciais para desviar dos buracos e atoleiros. Já é quase de noite quando a nossa equipe chega ao destino. Todo o esforço valeu a pena. O parque de exposição de Apiacás ficou lotado. São pecuaristas interessados em não só aumentar a arroba do gado, mas também produzir carne de qualidade. Só tem um jeito de a gente melhorar o nosso ganho, chegando uma carne de melhor qualidade na mesa do consumidor. Isso ficou muito bem explicado aí. Cada vez mais nós precisamos de conhecimento, atualização, né? Porque cada dia está mais difícil, mais competitivo, né? A terceira etapa da Acrimate em Ação visitou 6 municípios, que juntos somam um rebanho com cerca de 2.400.000 cabeças de gado. Desde a primeira edição, o principal projeto itinerante do Mato Grosso levou informação e conhecimento para mais de 2.000 produtores rurais, em 15 municípios visitados pela rota. A 8ª edição do projeto Acrimate em Ação ainda não acabou, mas os números são cada vez mais impressionantes. A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, do produtor chegar para assistir a palestra, mas a gente tem encontrado sempre a casa cheia, com um público, a maioria deles de pecuaristas, que é o público que a gente quer atingir, e muito participativo, tanto nos questionamentos com relação ao Fundo Rural, da palestra da Maíra, como também na palestra do Marco Túlio, que fala do pasto ao prato. O objetivo é trazer a informação para o produtor rural. E dentro dessas rotas do Acrimate em Ação, a gente está conseguindo resolver essas dúvidas dos produtores, trazer a informação para eles, explicar toda essa situação do Fundo Rural. E você vê que o produtor, ele anseja muito por conhecimento, então qualquer coisa nova ele está interessado. A gente tem tido uma média de 100, 130 pessoas por cidade. Motivo de orgulho e satisfação não só para quem está na estrada há algum tempo. Leonardo Mendonça é zootecnista da Nelore em Mato Grosso. É a primeira vez que participa da rota. Ele ressalta a importância do projeto em prol da pecuária mato-grossense e nacional. O agricultor ele tem tudo na ponta do lápis. Ele sabe o quanto ele gasta, ele sabe o quanto ele vai receber, ele tem pelo menos uma margem daquilo ali. O pecuarista ainda não consegue, não está fazendo esses cálculos. A nossa intenção é justamente trazer informações e base para que ele consiga montar uma planilha de dados e consiga ter esses dados, esse cálculo feito na propriedade dele. Quando o produtor rural chega no local do evento onde acontece o Acrimate em Ação, ele recebe um questionário como esse. É que a associação quer saber quais são os desafios que o produtor rural passa. Aqui em Apiacás, a questão da logística tem preocupado cada dia mais a vida do pecuarista. O que mais falta aqui para o senhor?
Aqui falta para nós o asfalto para escoar o gado, né? Para daí ver se o município dá uma crescida. Essa insatisfação do seu Jurandir é compreensível. Apesar das obras de pavimentação das estradas do norte do estado terem avançado, buracos e atoleiros ainda geram transtornos para quem mora na região. No nosso retorno de Apiacás, sentimos na pele essa dura realidade. 3 veículos ficaram atolados na lama, trancando o tráfego na MT 163. João Aparecido estava dirigindo este caminhão, que transportava alguns garrotes para uma fazenda próxima. Mas o atoleiro impediu o motorista de seguir viagem. Cenas que se repetem a cada ano. E a solução ainda derrapa na burocracia do poder público. Quando o senhor vê uma situação como essa, qual que é a sua sensação? De revolta, porque todo ano é a mesma coisa, né? Entra prefeito, entra governador e sai governador e só promessa. E diz que vão asfaltar isso aqui, vão arrumar e nunca vão. Só chover, acabou. O prefeito de Apiacás, Dalto Zago, do PSDB, afirma que houve progresso na pavimentação da rodovia estadual e que o governo do estado se comprometeu a avançar nas obras. De acordo com o prefeito, outra solução para amenizar a situação é a construção de uma hidrovia, que ainda está em fase de estudo. Essa bacia nossa aqui da hidrovia Teles Pires Juruena é uma das mais viáveis do Brasil. Então tem estudo de 9 bacias, né? A nossa é uma das mais viáveis. Já feito o estudo EVT, né, que é o estudo da viabilidade, né, e a nossa tem grande viabilidade. A gente não se fala em promessa, nós falamos em compromisso, e compromisso é para ser cumprido. E a gente tem essa grande esperança aí de que ainda esse ano ele comece essa pavimentação. E nós estamos cobrando ele junturamente, né, e nós vamos estar cobrando novamente. O projeto já está na Sinfra, né, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, que é de lá que sai a aprovação do projeto para sair o convênio com o município e fazer essa pavimentação asfáltica.